cavalos. São animais e também são meios de locomoção. Olha só que divertido. E os humanos sempre representaram ele através das pinturas, das esculturas, até no tempo das cavernas. Olha só que fofos que a gente é. O que tá na moda no século XIX? Corrida de cavalos. E como a gente é ser de muita criação, a gente tava pensando como é que a gente registra, como é que a gente pinta, e aí o resultado saía meio assim. Meio assim. Infelizmente, os cavalinhos eles vão ficar nos devendo essa posição de patas. Um cara chamado Leland Stanford, fundador da Universidade de Stanford, ele tava muito na vibe dos cavalos, da corrida de cavalos, e pelas fofocas ele tinha uma aposta de que os cavalos eles ficavam com as 4 pernas fora do chão enquanto corriam. E sim, é a mesma universidade da nossa diva, Gabriela Montez, onde teve o maior ato de romance de todos os tempos, em High School Musical 3. E aí que entra o nosso protagonista do episódio, Edward Muybridge, que era um homem branco que fotografava paisagens. E é isso. E aí o Muybridge e o Leland fizeram um acordo para que o Muybridge tirasse fotos dos cavalos enquanto eles estavam correndo. E o Muybridge aceitou, só que ele aceitou com o pé atrás, porque ele achava que seria meio impossível, porque a foto teria que ser tirada, tipo, muito rápido. Hoje em dia a gente tem lentes e aparelhos, Zoom, Ultra, Mega, Zap, Blocks, né? Mas na época a gente não tinha. Era meio capenguinha, né? E aí o Muybridge ficou estudando. Aí o Muybridge, ele conseguiu capturar uma foto de um cavalo trotando, e infelizmente a gente não tem a foto original, isso aqui é só uma pintura, porque a foto original ela tá guardada a 7 chaves, a gente não tem ela. Chegamos ao momento, dia 15 de junho de 1878, há 148 anos atrás. Como ele queria registrar todo o movimento do cavalo, ele teve a ideia de colocar 12 câmeras, uma do lado da outra, 24, de acordo com algumas fontes. Todas estavam conectadas por um cabo, e aí o cavalo, ele vinha trotando, e aí conforme ele ia passando, ia as fotos. Ele ia acionando os obturadores, e as fotos iam sendo tiradas. A primeira sequência de fotos tiradas foi do cavalinho Abe Eddington, que já foi um escândalo. E depois teve a mais polêmica, a eguinha Sally Gardner, que corria mais rápido, e que causou um escândalo por causa dessa posição das perninhas aqui. Todo mundo ficou meio gag, assim. Todo mundo achava que era meio grotesco, assim, sabe? Chegando ao nosso primeiro filme, a gente tem a invenção do zoopraxiscópio, que foi inventado pelo próprio Muybridge. Eles desenhavam, né, as fotinhas em sequência, assim, num disco de vidro, e aí ia girando e projetando na parede. Olha esse burrinho. Ele tá muito contente. E aí temos o nosso primeiro filme. Sally Gardner trotando, ou um cavalo em movimento. E aqui o outro mais antigo que não corria. Que lindo! E agora eu queria fazer um momentinho meio fofoquinhas. Primeira fofoca. O Edward Muybridge não era flor que se cheira, entendeu? Ele era casado com a Flora Stone e eles tiveram um bebezinho. E aí no meio disso tudo, ele acha uma foto, uma carta que a Flora enviou para um cara chamado Harry Larkins, em que falava que o filho na verdade era desse Harry, não era do Muybridge. E aí o que o Muybridge fez? Desviveu o cara. Como tava no meio de todo esse estudo das fotos, ele foi preso? Ele não foi preso. Os advogados e tudo do Leland conseguiram um acordo e o Muybridge saiu como homicídio justificado. Juro por Deus. Fofoca número 2. O Leland tem um amigo que escreveu sobre todo esse processo. O Leland meio que tirou toda a posição do Muybridge, como se o Muybridge estivesse só como um empregado, ajudando. E aí o Muybridge tentou processar, né? Mas não deu certo porque boladas de dinheiro do Stanford e não deu em nada. Mas aí depois o Muybridge, ele lançou livros com mais estudos e mais coisas, e aí ele teve um pouco de reconhecimento. E hoje em dia a gente sabe tudo o que rolou. Mas foi isso. Muito obrigada por assistir. Abri uma cerveja, comemorar 148 anos do cinema, e é isso. Beijo!